Uma boa tarde a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Que bom quando ele perguntou, né? Quando nosso companheiro perguntou se todos tinham sido vacinados, todo mundo levantou a mãozinha. Muito bonito, né? Muito legal isso daí. Hoje nós vamos falar sobre um tema que ele merece mais do que uma meia hora de conversa. Ele merece um seminário. Porque ele fala sobre drogas na família. O que está por trás? Quando as famílias, que de alguma forma, direta ou indireta, seja dentro do nosso lar, ou seja nosso sobrinho, neto, bisneto, que não tenha entrado nessa condição de ser usuário da droga, seja ela qual for, né? Muitas vezes nós pensamos que a droga ela é uma coisa que está lá fora, que é o outro, que provoca o nosso filho, o nosso companheiro, ou a nossa companheira, ou o nosso parente a ser usuário. Mas se nós começarmos a analisar, desde os primórdios, todas as festas da humanidade, ela sempre é comemorada com álcool. Todas, não é? Então, até hoje nós vemos que, de uma forma ou de outra, isso vem se passando de geração em geração. Porque nós somos condicionados às coisas. Nós somos igual o Ivan Pavlov fala aqui nesse texto que a Alba mandou para mim, que é um médico russo, que ele fala assim que tem coisas que é incondicional, que é natural no ser. Então ele fala que esse russo pegou alguns cachorrinhos, alguns filhotes, e o que é natural no cachorro? Comer carne, não é? Só que ele retira esses filhotes daquele ambiente onde vai ter contato com a carne, para ele poder fazer essa experiência. E depois de alguns tempos, de alguns meses, ele apresenta a carne para os cachorrinhos, para os filhotes, e bate o sino. E todas as vezes que ele bate o sino, automaticamente os cachorrinhos começam a salivar. Mesmo quando ele não dá a carne para os cachorrinhos, porque de tanto ele fazer esse experimento, vai condicionando aqueles animais a saber que quando o sino toca, a carne vai chegar, mesmo que ela não chegue. Eles começam a salivar. E isso está falando do comportamento. Ele faz esses experimentos, como também ele traz para a psicologia comportamental, que fala que tudo que é colocado para nós, apresentado para nós, como somos seres biopsicossocial, tudo que é apresentado para o ser, mesmo que, a princípio, ele não goste, com a constância da apresentação, do incentivo, ele vai se habituando, ele vai se viciando e depois ficando dependente. Não sei se vocês já viram isso na casa de vocês ou em alguma festa de família, aquela chupetinha que é molhada no limão, com açúcar na caipirinha e dado para a criança, de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Do golinho de cerveja que é dado para a criança, para ela poder não ficar chorando porque ela quer aquilo que ela está vendo. Só que nós estamos falando do álcool, né? Nós estamos falando da bebida alcoólica, mas não é só isso que são drogas. Quantas e quantas vezes nós vemos dentro de casa a nossa mãe, ou o nosso pai, ou nós mesmos, agora em adulto, tendo o hábito de tudo que acontecer na nossa vida, a gente vai lá e toma um remedinho. É um xaropezinho para qualquer tossezinha, é qualquer remédio para dor de cabeça, é um ansiolítico que o médico não receitou para poder acalmar e a gente conseguir dormir. E a gente esquece que isso também é droga. E que isso também causa dano. Tem droga lícita e ilícita. E nós estamos vivendo no mundo atual, onde as farmácias fazem propaganda. Se você levar 3, você paga só 2. E não precisa de receita. Então, isso são medicações que, de acordo com o tempo, com o organismo da pessoa, pode provocar reações danosas à saúde. Alucinações. As pessoas que tiverem um pouco de sensibilidade a algum componente daquele remédio, ele pode começar a ficar viciado naquilo ali também. Se nós fossemos analisar todas as coisas que acontecem através dos hábitos, e que começam esses hábitos em nossa casa, se nós tivéssemos consciência, se a nossa consciência estivesse desperta para isso,
nós iríamos ver que a droga na família, ela começa desde sempre, com um mau exemplo de nós mesmos, uns para com os outros. Isso não é uma crítica, é uma realidade. Eu trabalho em 2 unidades de saúde. Trabalho muito com jovens, principalmente com adolescentes, que eu gosto muito. E não tem um dos que eu cuido, dos que eu trato, acima de 13 anos, que não já tenha experimentado a maconha e o álcool. A maconha porque a mãe muitas vezes pede para a criança acender o cigarro, porque ela está com preguiça de levantar do sofá. Ou então, quando joga a bituca e deixa um pouco ainda do fumo, em qualquer lugar, e a criança vai e experimenta pela primeira vez e gosta. Então, assim, se nós fôssemos analisar o que é que está acontecendo com a nossa sociedade hoje, nós veríamos como nós todos estamos doentes. Não é? Aqui ele fala que Deus, ele cria leis, que o homem depois também cria essas leis. Enquanto que as leis dos homens são mutáveis e vai sendo modificada com o passar do tempo, com o progresso, né? Com a cultura, com a intelectualidade do homem, que vai se avançando cada vez mais, a de Deus ela é imutável. Então, tem, dentre as 10 leis, uma lei que se chama Lei de Conservação. Algum de vocês já alugaram casa na vida de vocês? Já moraram de aluguel? Quando a gente aluga uma casa, o que é dito para nós? Você tem que entregar a casa do jeito que você está recebendo. Ela é alugada por um ano. Se você conservar bem essa casa, se você cuidar, se você pintar, se você não deixar que a casa vire uma bagunça, fique toda telha quebrada, parede, tinta arrancada, né, descascada. Se você tem essa conservação para com essa casa, o proprietário, depois de um ano, vai fazer de tudo para que você continue, porque você está conseguindo manter o acordo de cuidar bem daquela casa. Quando Deus nos dá um corpo físico, dentro de nós já tem essas leis. E dentre elas, essa lei de conservação. Eu costumo dizer que nosso corpo é um templo sagrado. E que não é para qualquer vagabundo entrar, não é para qualquer coisa danosa entrar dentro do nosso corpo. E dentre isso está as comidas, está as viciações de toda a ordem que tem na nossa sociedade. Quando eu começo a não cuidar bem do meu corpo, eu estou abrindo brechas danosas, não só para o meu corpo físico, mas também para o meu corpo espiritual. Todas as vezes que eu começo a me alimentar de uma forma descompensada, porque eu não dou conta das emoções que chegam, das problemáticas que a vida me traz, e que eu acho que eu não tenho condições de enfrentá-las, e eu busco na comida, ou na bebida, ou na droga, o escape, a fuga, eu só estou mostrando o tanto que eu sou vulnerável. O tanto que todos nós somos vulneráveis. Só que por que uns se viciam com tanta facilidade e outros não? Mesmo quando tem um pai que foi alcoólico, mesmo quando tem um pai que foi drogadito, por que algumas pessoas têm muito mais fragilidade do que outras? Porque nossos jovens e nossas crianças são tão vulneráveis a isso. Eu perguntei para 3 pessoas o que era a droga na vida, o que era a droga para eles, né? E um perguntou assim, e um respondeu assim, né, que a droga, ela não só é droga, antes dela ser droga, ela é um prazer. E é verdade. Ninguém consome mais de uma vez uma coisa que é ruim. Na primeira vez, ela é boa. Imagina uma criança de seus 14 anos, um adolescente de 14, 15 anos, que vai na sua primeira festinha, e tem um monte de menininha lá mexendo com ele, e a timidez dele não deixa nem ele levantar o rosto para olhar para essa menina. Imagina a sensação de fracasso, de vergonha, a sensação de que eu não sou capaz de ir lá e conversar com essa menina um pouquinho para ter pelo menos amizade. Não precisa ser nem namoro. E aí passa aquele amigo maravilhoso e fala assim, olha, se você tomar um golinho de cerveja, você vai começar a se sentir mais relaxado. Ou se você fumar esse cigarro,
você vai se sentir mais relaxado. E esse adolescente vai e fuma. A princípio, por curiosidade, porque ele vê que aquele colega dele sempre é extrovertido, sempre tá numa boa. E aí ele vai e gosta. Causa depois um desconforto, mas esse desconforto, perto do prazer que foi ocasionado, não é nada. E ele repete. E ele repete. E desse hábito, todas as vezes que ele for em qualquer situação que for danosa para ele vai procurar o quê? A droga. Porque isso vai empoderá-lo. Isso vai dar a ele poder de estar enfrentando aquilo que é difícil para ele de cara limpa. O que as pessoas não entendem é que, depois que eu começo a usar determinada substância química, entrando em contato com as substâncias químicas do meu cérebro, aquilo vai me viciando, e ao me viciar, me torna dependente. E quando a gente ouve aquela bendita frase que fala assim, eu estou no controle, eu fumo ou bebo até quando eu quiser, eu paro na hora que eu quiser, porque eu não sou dominado, é mentira. Não tem como a gente não ser viciado, se tiver uma constância. E o preço é muito alto depois. E nós vemos isso. Onde afeta mais as drogas? Afeta mais dentro das inter-relações das pessoas. Para com ela mesma, a princípio, e depois para com aqueles que estão ao seu redor. Mas quando a pergunta é assim, droga na família, o que está por trás? A gente sempre, como pais, a gente quer saber quem é o culpado do nosso ente querido ter se drogado. Porque a gente nunca aceita que foi dentro da nossa casa o começo. O exemplo foi dentro da nossa casa. Ou dentro das festinhas. Às vezes não é dentro da nossa casa, pai, mãe e filhos, mas é dentro da família, nas festinhas de fim de ano, em alguma relação social que tem a bebida sendo ofertada de qualquer jeito para qualquer pessoa. Então, quando a gente faz essa pergunta, o que é que está por trás das drogas? Por trás das drogas está uma família onde não há diálogo. Por trás das drogas está uma família que não está bem estruturada, que não está bem alinhada com as coisas. Mas qual é a família que está alinhada? Não é? Essa família perfeita, essa família não existe. Então, para que nós possamos estar atentos ao que está acontecendo na nossa família, a gente precisa estar olhando para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos, para os nossos vizinhos, que hoje, essa pandemia que nós estamos vivendo, desse vírus maldito que assomou todo o nosso planeta, a droga está do mesmo jeito e faz tempo. Mas a gente só se preocupa com o filho do vizinho, que é o mau caráter e é o mau exemplo. Então, quando começa a observar que tem alguém dentro da nossa família que está sendo usuário de álcool, ou do cigarro, ou da droga, da cocaína, de qualquer tipo de substância química, o que é que os pais fazem? Imediatamente se desesperam. E ficam um acusando o outro. Se o pai trabalha fora, ele acusa a mãe. Se o pai bebe, a mãe acusa o pai. E assim fica um duelo que não leva a nada. Mas a família está dizendo que está doente. A família está dizendo que está desestruturada. Não tem como nós termos aquela família de margarina que aparece na televisão. Mas precisamos abrir a nossa mente para o que está acontecendo aqui e agora. Precisamos deixar nossos filhos e nossos netos com a liberdade de expressar o que eles sentem. Mesmo que seja coisa negativa, mesmo que seja sentimentos negativos. Nossa, não estou enxergando vocês, está tudo embaçado aqui. Então, assim, o que é que a gente tem que fazer para estar observando o que está acontecendo no nosso lar? Todas as vezes que nós temos uma criança, todas as vezes que nós pegamos uma criança desde bebezinho, a gente traz com o maior carinho, com o maior amor, com o maior amparo para que nada de mal aconteça. Só que por mais que nós estejamos aptos a cuidar daquela criança, sempre ela vai nos ver de acordo com a percepção dela. E essa percepção nunca vai estar adequada e alinhada com a que nós achamos que estamos fazendo. Por isso que há tanto conflito familiar. Por isso que nossos filhos, e nós mesmos com os nossos pais, ou com os nossos pares, nós somos assim. Nós vemos e recebemos qualquer coisa da vida, mas cada um tem a sua percepção.
A mesma coisa aos nossos filhos. Só que, ainda hoje, muitos pais não permitem que seus filhos expressem o que estão sentindo. Não pode falar que está com raiva, não pode falar um palavrão como um desabafo, porque tudo é pecado, tudo não pode, porque é eu que mando aqui. E aí a gente começa a ver que com essa saída da mulher para a sociedade, onde ela está buscando também a sua autorrealização muito justa, né, muito justa, mas que também tem um preço, essa criança ela fica sempre desamparada naquele ambiente. Desamparada dos preceitos daquela família. Então, aquela pessoa que cuida passa os preceitos que ela recebeu, o que é natural. Então, o que nós devemos estar observando nos nossos filhos? Eu não sei se na casa de vocês tem adolescentes abaixo de 40 anos, que agora eles aumentaram a idade. Abaixo de 40 anos, que fica dia e noite dentro do quarto, sem sair, até comer lá dentro, a porta fechada, o tempo todo no computador. A gente não tem acesso àquele ambiente onde eles estão, a gente não sabe com quem eles estão falando. E a gente pensa que o vício danoso também é só as substâncias químicas. Mas todo vício que deixa aquela pessoa alienada do que está acontecendo é danoso para a sociedade, é danoso para aquela família. Isso vendo da parte material. E vendo da parte espiritual. O que é que a doutrina espírita traz para nós a respeito dessas viciações? O que é que a gente tem ouvido os espíritos trazer nos trabalhos das obsessões? O que acontece com a nossa psicosfera quando a gente sai desse ambiente aqui material? O vício não está no corpo. Ele passa pelo corpo, mas ele está na mente. Só que ele danifica o nosso corpo. Ele danifica o nosso perispírito. E é por isso que a gente fala que a coisa pior que tem, dentre as drogas, todas as drogas, o mais danoso que tem de todas é o alcoolismo. Todas são danosas, mas a mais perniciosa de todas é o alcoolismo. Porque uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra. Tem que se evitar qualquer coisa que contenha álcool. Até mesmo aqueles bolos, aquelas trufas que tem com conhaque, aquilo ali tem que ser evitado. No plano espiritual, a gente tinha, quando eu trabalhava nas obsessões, graves relatos de espírito que vinha dizendo que estava ali, perto daquela pessoa, que se utilizava da substância química, porque já que ele não podia se utilizar de pegar, de cheirar ou de beber, ele pelo menos ficava acoplado àquela pessoa, para ele poder estar usando aquela pessoa e incentivando ela, influenciando ela a usar, para que ele pudesse estar matando a vontade que ele tem do lado de lá. E por que isso acontece? Porque se nós formos analisar, se o vício é do espírito, ele não muda só porque morreu. Ele mudou a situação de encarnado para desencarnado, mas suas viciações continuam com ele. Quando na carne está aqui para tentar se provar e evoluir. E se não consegue isso, se deixa de procurar recursos para estar buscando se fortalecer e sair da viciação, que já vem muitas vezes de outras encarnações, a vida dessa criatura, quem tem um alcoólico dentro de casa ou um viciado dentro de casa, sabe como que é. É uma verdadeira desgraça. E não é só para o viciado, é para todos os familiares. Tanto é que existe ONGs como Amor Exigente, que ajudam as pessoas, os familiares, a estar lidando com essas criaturinhas doentes. Porque não adianta estar apontando, procurando saber quem é o culpado. O culpado são todos. O culpado é o jovem que foi lá e se deixou influenciar por um colega. A princípio, aquele melhor colega, ou pela sua curiosidade, ou seja lá por que foi. Porque nem sempre é o colega, gente, que traz. A primeira entrada na droga, na maioria das vezes, é a curiosidade. Depois a necessidade. Agora, quando ele está em situações de reunião com os amigos, que acontece isso que eu contei para vocês, do jovem,
Aí é a parte social. Mas nós estamos nesse contexto. Tem como a gente sair da sociedade? Não. Tem como a gente evitar que nossos filhos se relacionem com outras pessoas? Não. Tem como nós, porque está tendo muitas pessoas idosas, dentro dessa pandemia, que está começando a usar a maconha como se fosse um aliviador. Então, a coisa está muito perigosa para todos nós. E se nós não começarmos a analisar isso, não adianta depois do desencarne a gente achar que vai se livrar, porque não vai. Ninguém vira santo, isso é uma fantasia. Ninguém vira santo, porque aqui tem todos os vícios, morreu, virou santo. Não acontece assim. A necessidade, imagine uma coisa que você gosta muito de comer, e que você não fica sem. E de repente você não está mais na matéria, mas aquela vontade continua, desenfreadamente, desesperadamente. E você ouve uma pessoa que está fazendo justamente aquilo que você quer. O que é que você vai fazer? Como uma criança, a gente vai tentar se aproximar para ver se ela dá um pouquinho para nós. Porque em cada adulto, em cada ser, existem crianças. E crianças machucadas, crianças famintas. Do que cada um vai ter que entender e procurar saber. Mas quando aquela pessoa se aproxima daquele ente encarnado, que está tomando um copo de cerveja ou bebendo uma caipirinha, aquele cheiro que sobe, aqueles fluidos que sobem do álcool, é ali onde o espírito se acopla àquela pessoa para estar usufruindo daquilo também. É o que no espiritismo a gente chama de vampirização. Que não é só na droga, é também no sexo, é também na comida, é em tudo que é fora do propósito, fora do normal, que se torna um vício, que é uma coisa negativa para o próprio espírito. Então, se eu recebo um corpo saudável, e eu não preservo, já que essa lei de conservação está dentro de mim, e eu me deixo levar pela minha viciação, que eu já trago de outras encarnações, é muito mais difícil eu lutar contra isso. Então, eu preciso dessas pessoas que me acolhem na família, para estar me fortalecendo. E para que isso aconteça, tem que ter um pouco mais de consciência desperta nessa família. De que aquilo que eu não quero que meu filho faça, não é eu falando, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É não fazer o que realmente está dizendo. É ser coerente com aquilo que está passando para seu filho. Para que ele tenha força de resistir lá fora, explicar para ele. Eu tenho um filho, que hoje ele tem 36 anos, 35. E quando ele estava com 16 anos, ele foi convocado pela professora para fazer um trabalho sobre drogas. Um rapaz que eu nunca tinha tido nenhum motivo para me preocupar. Jamais pensei que ele pudesse ter pensamentos que um dia ia usar droga. E a professora de biologia pede para ele fazer um trabalho sobre as drogas. Quais as piores drogas e as mais usáveis aqui no Brasil, entre jovens e adultos. E ele, mais 2 meninas, fizeram uma pesquisa e apresentaram esse trabalho na sala de aula. Teve uma repercussão tão boa que ele teve que passar em todas as salas, em todos os períodos, de manhã à tarde e à noite. De tão bom que foi esse trabalho. Eu não estou contando isso a vocês por isso, eu estou contando a vocês porque me chocou quando esse meu filho, que eu nunca pensei que um dia tivesse tido a curiosidade, ele chegou para mim e falou: mãe, eu vou lhe contar uma coisa. Eu estava prestes a experimentar maconha, porque eu estava com uma sensação de ver meus colegas usando, que eu queria ver qual a sensação que causava. Era só curiosidade. Eu, como sou filha de alcoólatra, como na minha família tem muitos dependentes químicos, de todas as ordens, na hora eu tentei fazer cara de paisagem, mas por dentro foi mesmo que ele ter me esfaqueado, do medo que me deu. E aí eu falei para ele: e o que foi que fez você mudar de ideia? Ele falou: vem aqui no meu quarto para mim te mostrar. E lá estava um painel que ele tinha apresentado na escola e os colegas dele tinham dado para ele. E a partir dali, ele foi me explicando o que cada droga causava no organismo. Ele falou: as consequências foi o que fez eu radicalizar. Não quero saber de nada.
Não quero saber de cigarro, não quero saber de droga, não quero saber de bebida, não quero saber de nada. Porque eu sei os malefícios que causam no organismo. E como espírita, porque eles nasceram num berço espírita, eu sei também o que é que causa depois. Porque eu também li um livro que você tem aí, que fala sobre as drogas, né, e fala sobre o que causa ao espírito. E eu fiquei muito contente com isso, mas mesmo assim eu fiquei com um bom tempo preocupada. De vez em quando mexia nas coisas dele para ver se tinha alguma coisa errada, porque mãe é assim, tem medo, né? Mas graças a Deus, até hoje eu nunca soube que ele experimentou. Mas todos nós estamos sujeitos a isso. E nós precisamos estar alerta, estar mais perto dos nossos jovens, saber o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão sentindo, saber o que é que eles estão procurando ser na vida e por que eles se isolam tanto. O que está faltando ali na família que eles possam dar opinião para melhorar. Do pai conversar mais abertamente com seu filho, com a sua filha, sem críticas. Crítica não leva a nada, gente. Crítica construtiva, sim. Mas aquela crítica que reprime, que castra, essa não leva a nada. Então, o que é que o Espiritismo fala para a gente? Para a gente começar a conversar com nossos jovens, mostrar para eles outros recursos. Uma boa leitura, uma academia para fazer um esporte que é da vontade dele, não dos pais. Algum esporte que eles gostem. Até outros tipos de amigo. Longe daqueles que ficam sempre embalados, sempre dentro da bagunça, né? da droga, das bebidas, o tempo todo. O Espiritismo fala que a água fluidificada e o passe, as palestras, uma leitura edificante, tudo isso ajuda os nossos jovens a fazer uma prevenção. Nós estamos no Setembro Amarelo, que é quando a Secretaria de Saúde brasileira trabalha o suicídio. A cada segundos, que eu não recordo agora quantos, uma vida é perdida. E a maioria dessas vidas hoje está entre o adolescente, a criança e o velho, o idoso. Nós que estamos acima dos 60 anos, está tendo tanto suicídio que nós não podemos imaginar. E aí a pergunta é, quais são as coisas que estão acontecendo dentro da nossa família, dentro da nossa mente, dentro do nosso templo sagrado, que é o nosso corpo, que a gente não está conseguindo dar conta? E por que é tão difícil pedir ajuda? Por que é tão difícil pedir socorro para uma pessoa que a gente gosta, que possa nos auxiliar, levar num lugar onde possamos ser socorridos? Seja através da droga, seja através de qualquer coisa que nós estejamos passando, pedir ajuda e dizer o que está acontecendo. Porque, gente, se na minha família tiver uma predisposição para a esquizofrenia, a maconha, ela vai aumentar essa possibilidade, não sei quantos por cento, mais de 300%. As visões, as alucinações, os surtos psicóticos que as pessoas têm quando estão sob o domínio de uma droga, é muito danoso, não só para a pessoa, mas para todo mundo. Para toda a sociedade, seja da família dele ou não. Eu conheci um rapaz que ele falou assim, que quando ele fumava e cheirava, ele fumava maconha e cheirava cocaína, ele não sentia a mão dele no volante. E ele saía dirigindo. Ele não conseguia, ele via, ele sabia que a mão dele estava ali, mas ele não conseguia tocar, ele não conseguia sentir o volante. Olha o perigo dessa criatura no meio da rua. Numa avenida onde tem um monte de criança brincando, pelo amor de Deus, olha isso. Então a coisa é muito séria. A droga é uma coisa muito séria. As pessoas falam assim, precisa mais de Deus dentro de nós. Deus já está dentro de nós. Precisamos despertar a nossa consciência. Porque nós nos afastamos de Deus, mas Deus não se afasta de nós. Nós precisamos estar com pessoas mais saudáveis, que nos provoquem vícios saudáveis, hábitos saudáveis.
Fazer parceria com pessoas que possam nos elevar e não nos rebaixar. Nós não estamos aqui nesse mundo a passeio. Nós não viemos aqui para fazer concurso de beleza ou de inteligência. Nós não viemos aqui para iluminar a vida de ninguém. Nós viemos aqui para nos iluminarmos, para evoluirmos. Mas sem o outro, a gente não consegue ir a lugar nenhum. Mas para mim ter o outro do meu lado, eu tenho que estar em ressonância com o que é pedido dentro dessa sociedade. Eu tenho que fazer a minha parte para ser aceita. Porque todos querem ser aceitos. Todos querem ser reconhecidos, todos querem ser valorizados. Mas será que nós fazemos isso com o outro? E com o outro mais próximo, que está dentro da nossa casa? Ou quando nós vemos o nosso jovem trancado 10, 12 horas com um computador, sem querer estudar, sem querer fazer nada, a gente acha bom porque ele está ali e a gente acha que ele está seguro. E que dali vai sair um grande homem, uma grande mulher, porque está dentro de casa, não está fazendo bagunça lá fora. O que é que nós estamos fazendo com a nossa família? Quais são os exemplos que nós estamos dando aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, aos nossos vizinhos? Porque o meu vizinho, que eu hoje não suporto ter como mãe ou como irmã, não tenham dúvida que mais cedo ou mais tarde vai estar dentro da minha casa. Então, é uma problemática que é de todos nós. Nós estamos interligados e tudo nos afeta, porque estamos inseridos naquele meio. Tudo que acontecer no nosso meio, por isso nós somos pessoas biopsicossocial. Sem a sociedade nós não sobrevivemos. Sem o nosso psiquismo ser trabalhado para que ele se desenvolva, fica uma vida muito estranha também para nós. Como se fôssemos pedra ou um vegetal. Então, quando nós chegamos aqui nesse mundo e é dado um corpo para nós, ele é para ser preservado, conservado, cuidado. E quando a gente perceber que está criando um hábito que é, a longo prazo, uma coisa danosa para o nosso organismo, a gente começar a perceber. Se a gente não tiver condições de resolver sozinho, peçamos ajudas. Ajudas àquelas pessoas que estão ao nosso redor. O drogadito, quando ele já está como dependente, ele não vai precisar só de uma casa religiosa. Ele vai precisar de um psiquiatra. Ele vai precisar de um CAPS da vida, onde lá tem o psiquiatra, o psicólogo, a TO, que vai auxiliar eles a voltar a ter um controle motor melhor, porque ele perde tudo isso, a falar de uma forma normal, porque ele começa a modificar também o modo de falar. Então, há muito mais perda do que ganho. Mas ele está doente. E ao estar doente, ele está dizendo que a nossa família também está doente. E que ela precisa do cuidado de cada elemento daquela família. Tem muitos estudos, tem muitos artigos, tem muitos vídeos na internet sobre drogação. Drogação. Então, vocês comecem a buscar para vocês se inteirarem mais do que está acontecendo. Não é só na casa do vizinho que isso chega na nossa também. A drogadição, ela é uma coisa que acontece de uma forma que é muito sutil, mas que vai se alastrando, porque a gente não vai percebendo. Então, a gente tem que estar mais atento. Tem que buscar mais apoio, tem que buscar mais ajuda. Tem que falar mais sobre isso. Precisamos falar mais sobre isso com as outras pessoas, com os nossos filhos. E quando a gente não tem condições, a gente pede ajuda para poder estar nos preparando para essa situação, se ela vier a acontecer na nossa casa, ou para evitar, né? Que o certo é nós procurar conhecimento para estar evitando que isso aconteça na nossa casa. Então, era isso que eu tinha para falar na tarde de hoje. Como eu falei, é um assunto que não dá para falar em meia hora. Precisaria de um seminário, de várias pessoas, psiquiatra, psicólogo, professores, um monte de gente aqui está relatando a sua experiência nesse sentido. Mas fico alerta para todos nós. O que é que a nossa família está gritando com alguns comportamentos disfuncionais que está se apresentando dentro dela? Uma boa tarde a todos e muito obrigado pela paciência.
Muito importante isso que nós ouvimos da nossa companheira Rosa. Agradecemos muito, muito. Esse mês nós estamos todos relacionados, todos os assuntos relacionados com família. E eu diria que droga é um dos problemas maiores que as famílias estão enfrentando nos últimos anos. E quando dizemos drogas, não estamos nos referindo apenas ao tabagismo, ao alcoolismo, né, às drogas ilícitas. Precisamos lembrar também das drogas que nós mesmos criamos através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque quando eu me fecho com pensamentos negativos, com sentimentos negativos, deprimidos, pensando mal das pessoas, a maledicência, quando eu cultivo a maledicência, isso é uma droga que me envenena a alma. E precisamos nos lembrar que tudo aquilo que aos poucos vai me desequilibrando e que atinge o meu corpo físico, ele atinge também o meu perispírito. E quando eu começo a atingir o meu perispírito e deformar o meu perispírito, eu posso estar carregando comigo sequelas destes vícios por diversas encarnações. Por isso a necessidade que nós temos de nos cuidarmos, nos preservarmos de tudo aquilo que é nocivo para a nossa saúde física e mental. É responsabilidade nossa, porque somos nós que estaremos construindo as nossas vidas futuras. Que tipo de encarnação eu terei nas próximas encarnações? Sou eu que vou estar definindo isso. E se eu quero ter encarnações melhores, eu preciso me equilibrar agora. Eu preciso zelar pelo meu corpo físico agora. Eu preciso zelar de espírito, manter a minha sanidade, a minha saúde mental e espiritual hoje. Para que minha próxima encarnação seja melhor do que essa que eu tive agora. E a família tem essa grande responsabilidade de auxiliar todos esses espíritos que nascem no mesmo seio familiar. Porque muitos deles já chegam trazendo consigo sequelas de encarnações passadas. Já trazem as más tendências ao vício. E necessitam do equilíbrio da família para evitar que eles fracassem novamente. Por isso a responsabilidade de todos nós, família, que amamos e que recebemos esses espíritos com tanto amor, que possamos envolvê-los na nossa segurança, orientando para que eles não fraquejem novamente, porque o vício corrói e é difícil livrar-se dele. Nesse momento, nós vamos lembrando de todas as pessoas que se encontram necessitadas, amigos nossos, parentes, e mesmo as pessoas de todo mundo que se encontram na dependência física de drogas lícitas e ilícitas. Rogamos, Senhor, a estes médicos do plano espiritual, que se posicionem neste salão, essa equipe de trabalhadores da Seara do Cristo, que se manifestem neste salão, neste momento, ouvindo as nossas súplicas, lembrando de cada uma das pessoas que se encontram em desequilíbrio, na dependência química, na dependência afetiva e moral. Que esses espíritos superiores envolvam estes nossos irmãos com energias salutares. Que estas energias de amor auxiliem para afastar destes nossos companheiros aqueles irmãos que ainda se encontram na ignorância e na dependência e na obsessão.
Que eles possam ser orientados, Senhor. Que o grande remédio que cura todas as dores é o amor. Possamos envolver a cada uma dessas pessoas com amor, sem críticas nem repreensões, mas energias de amor, de equilíbrio, de paz, de serenidade. Que todo o nosso país seja envolvido por essa corrente divina. Este guardião Ismael abraça todo o globo terrestre, envolva com essas energias, livrando a terra de todos os miasmas, limpando a atmosfera terrestre, para que os seres habitantes desse planeta possam novamente se reequilibrar e se conectar com o nosso Pai e Criador. Olhai por nós, Ismael. Olhai por nós, Cristo Jesus, para que a terra possa livrar-se dos males provocados pelos vícios, pelo ódio, pelo preconceito, pela intolerância. E que Jesus esteja sempre conosco. E nesse momento eu rogo aos passistas que se coloquem nesse salão. Cada um de nós conhecemos as nossas dores e aquilo que estamos necessitando. Muitos de nós somos já dependentes, não só dependentes químicos, mas dependentes afetivos. E por isso eu rogo a essa espiritualidade, aos mentores divinos dessa casa, trabalhadores fiéis que nunca nos abandonaram, que eles se façam presentes e se coloquem ao lado de cada um dos que estão presentes neste salão. Espíritos encarnados e desencarnados, necessitados de socorro, que possam ser envolvidos pela luz divina e pelo amor do Cristo. Aos poucos, essas energias que vão sendo diluídas neste ambiente, que sejam derramados sobre a nossa pele, sendo absorvida por todos os poros, percorrendo cada uma das nossas células físicas, eliminando as células doentes e renovando por células sãs. Que essa energia do Cristo nos percorra todo o corpo, como um raio luminoso, estremecendo todas as nossas entranhas, nos fazendo renovar, nos livrando de todos os miasmas e trazendo o equilíbrio. Respiremos fundo, sentindo que neste momento nos encontramos como no útero materno, sendo alimentados pelo amor do Cristo, sendo protegidos pela luz divina. Respiremos fundo, renovando a nossa vida, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos respirando profundamente, abrindo os nossos olhos materiais, sentindo este abraço afetuoso deste nosso anjo guardião, que vai estar nos conduzindo, nos equilibrando e nos protegendo durante
toda a semana. E que o Mestre Jesus esteja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.